Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, sejam muito bem-vindos ao canal Cal, como vocês conhecem, e hoje eu tenho uma palavra de Deus, da parte de Deus para vocês. Vamos começar a conhecer esse Jesus maravilhoso. Hoje eu já tenho algo que Deus colocou no meu coração já há muito tempo para falar, e eu ia fazer um estudo, mas eu não aguentei e quis já falar o que Deus já tinha me revelado, já tinha falado para mim. E o tema dessa mensagem é: Jesus não abre mão de você. Vamos ler essa mensagem no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 22 até o versículo 30, tá bom? Ele fala assim: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Preste atenção nesse versículo 27, que é onde o Senhor Jesus me mostrou que ele não abre mão, e ele falou: diga isso, proclame isso para eles, que eu não abro mão. E ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos, e você que chegou aqui, talvez você chegou de paraquedas, tá falando: gente, ela tá falando aos irmãos, mas eu nem a Jesus aceitei ainda, eu nem sei que Jesus é esse. Pois é pra ti mesmo, rapaz. Tu caiu de paraquedas? Não foi de paraquedas não, foi Jesus mesmo que te trouxe aqui, tá? Sabe por quê? Porque você é a ovelhinha dele, e ele te trouxe aqui pra você ouvir a voz dele hoje. E aqui, no versículo 27, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E, gente, atentem para essa parte do versículo que ele diz: ninguém as poderá arrancar de minha mão. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu não abro mão das minhas ovelhas. Eu tô determinado. Elas são minhas. Se tiver 99 e uma tiver desgarradinha, tiver saído do aprisco, eu deixo as 99 seguras, claro, mas eu vou lá e vou buscar aquela uma que tá perdida. E se você se encontrou aqui agora, se caiu aqui no canal, falou assim: olha, eu só cliquei no canal para ver o vídeo de hoje e é esse vídeo. E tô aqui para aprender sobre Jesus e me veio essa mensagem. Olha, nada é em vão. Jesus tem um propósito em todas as coisas. O Senhor Deus, nosso Pai, ele é um Pai e ele tem um propósito. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele tem um propósito para a tua vida. E hoje ele está dizendo para você: eu não abro mão desse propósito. Eu não abro mão de você, minha ovelhinha. Eu não abro mão de te dar a vida eterna e de não deixar que você pereça. Talvez você seja uma pessoa que já conheceu a igreja, mas saiu por alguma coisa, por ver o erro de alguém, ou pela doutrina, ou por ter sido rejeitado. Eu não sei a sua história. Eu não sei porquê, eu não sei como você chegou nesse vídeo. Mas o que eu sei é como você pode sair desse vídeo. Jesus, ele quer que você entenda que ele não vai abrir mão de você. E isso está bem claro no versículo 27 de João 10. Em João 10, Jesus fala a todo momento que ele é o bom pastor.
Muitas vezes as pessoas se decepcionam com tal pastor. Eu saí daquela igreja porque eu me decepcionei com tal pastor, com tal pastor, com tal pastor. Gente, os pastores daqui da terra que o Senhor colocou, sim, como pessoas para liderarem, tá bom? Você precisa entender isso. Mas eles são falhos, eles são seres humanos. Mas Jesus, ele não é falho. Jesus, ele não é. Ele veio como ser humano, mas ele não pecou. Ele fez o sacrifício da cruz, aquele sacrifício da cruz. Ele apanhou, ele foi zombado, quiseram apedrejar ele aqui. Se você ler de novo depois, eles quiseram apedrejar Jesus, por falar que ele e o Pai eram um. Jesus, ele foi muito perseguido, porém, ele não abriu mão de você. Ele foi perseguido, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele foi pregado numa cruz que não era do tamanho dele, por isso que ele carregou a tua cruz. Aquela cruz era para Barrabás, gente. Aquela cruz era feita na medida de Barrabás. E Barrabás era um ladrão. E o corpo, dizem os estudos que o corpo de Barrabás, ele não era do tamanho do corpo de Jesus. Tiveram que esticar a mão de Jesus. Dizem os estudos, se você tiver mais interesse, por favor, procure. Então, Jesus carregou uma cruz de um ladrão, mas Barrabás representava cada um de nós. Existe um louvor que diz: ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Então, era a sua cruz que ele estava carregando. Por que ele estava carregando a sua cruz? E depois mas ele ensina a tomar a sua cruz e siga-me. Parece que Jesus está se contradizendo. Como assim carregar a minha cruz e seguir Jesus, se Jesus já levou a minha cruz? Gente, essa cruz que Jesus levou foi uma cruz na qual você não era suficiente para carregar. Porque se dependesse de você carregar essa cruz, você iria para o inferno, você estava com os 2 pés no inferno. Por isso Jesus veio sem pecado e carregou essa cruz por você. E por isso que ele diz: aquele que quiser me seguir, vier após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Obedeça a palavra dele, ao que ele ensina. Então entenda, Jesus por nenhum momento, ele estava lá em cima na cruz e ele olhou para os ladrões e falou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento Jesus abriu mão de você. E aí você vai dizer: mas tem aquele momento do Getsemane lá. Gente, aquele momento do Getsemane, Jesus, ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele não era exatamente esse cálice tão... Ele já veio para isso. Ele sabia de tudo isso. Porém, o pior cálice foi o cálice da ira de Deus ter sido colocada sobre ele. E ele ter sido separado do Pai. Porque ele sabia que isso era uma coisa terrível. Ele sabia muito mais do que nós que ser separado do Pai é uma coisa terrível. Quantas vezes você tem vivido uma vida separado do Pai? Separado das direções do Senhor? Separado muito mais do que das direções, mas do amor dele, do afeto, de conhecê-lo, porque isso é a vida eterna. Jesus diz em João 17, Jesus diz: isso é a vida eterna, que te conheçam. E eu vou deixar aqui todos os versículos que eu estou falando. Então, o pior cálice, gente, que Jesus falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O pior cálice, ele sabia que era o cálice da ira de Deus, que seria imposto sobre ele, para que não fosse imposto sobre nós. Olha esse amor que não abriu mão. Ele não abriu mão, ele falou: é a minha ovelha.
Você consegue imaginar? Para por um segundo, tudo que você está fazendo aí, eu não sei o que você está fazendo, mas dá uma paradinha e começa a imaginar você passando por tantas lutas, tantas coisas, o diabo querendo levar a tua vida, o diabo querendo quantos livramentos que você às vezes nem sabe que Jesus te deu, que o Senhor te deu. E aí, em meio a tudo isso, em meio a tantas lutas, em meio a você pensando talvez em suicídio, a você pensando talvez em fazer coisas que você nunca tinha pensado antes, você em uma depressão profunda, e Jesus assim, ó, é minha ovelha. Eu vou alcançar essa pessoa por meio de um vídeo. E eu vou dizer para ela que eu não abro mão dela. Então, se você aqui hoje teve a sua primeira, tá conhecendo Jesus pela primeira vez, tá tendo as suas primeiras impressões, entrega a tua vida a Ele. Porque aí você será a ovelha que Ele não abre mão. Você já está ouvindo a voz dele. Você já, só pelo fato de você estar ouvindo Ele aqui, você já é ovelha dele. Porque você está ouvindo, você está prestando atenção, você está sendo tocado pelo Senhor. É Ele que está te chamando. Cabe agora a você dizer o sim. E o seu sim, sabe o que é? É fazer a confissão de Romanos 10. E eu vou colocar aqui os versículos. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. E eu vou ler em Romanos 10 aqui, rapidinho para vocês. Ô, glória, já tá até marcado. Romanos 10 diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. 2 pontos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que fique essa palavra no teu coração. E é isso que você tem que fazer. Com a boca confessar para a salvação que Ele é Senhor. E com o seu coração crer que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e hoje Ele está à direita de Deus. E nós temos, e assim você receberá o Espírito Santo de Deus, da parte de Jesus, da parte do Senhor Deus. E Ele vai te guiar a toda a verdade. Nós continuaremos a falar disso no próximo vídeo. Amém? Que Deus te abençoe muito. Você não caiu aqui de paraquedas. Faça essa oração. Eu vou colocar o versículo aqui embaixo. Você faça a confissão da fé. E o Senhor, Ele, se você quiser fazer essa oração agora, repita comigo. Vamos fazer juntos essa oração para você entrar na família do Senhor. Porque Jesus não abriu mão de você. E por esse vídeo, Ele está falando: ei, você é minha ovelha. Você está dentro da minha mão e ninguém te tira dela. Então faça essa confissão para que você dê uma resposta e diga: sim, Senhor, eu ouvirei a tua voz. Sim, Senhor, eu sou sua ovelha. Sim, Senhor, eu te seguirei. Faça essa confissão. Faça essa oração comigo agora.
Feche os teus olhos, se possível, onde você estiver. Abaixe sua cabeça e diga comigo: Senhor, Senhor Jesus, Senhor meu Deus. A tua palavra diz que se eu confessar com a minha boca que tu és, Senhor Jesus, Senhor, e crer em meu coração que Deus ressuscitou o Senhor dentre os mortos, eu serei salvo. E eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio também que o Senhor não abriu mão de mim. Eu creio no que o Senhor fez no teu sacrifício. E, Senhor, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor faça de mim uma nova criatura, Senhor. Eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E eu peço que o Senhor oficialmente me reconheça, assim como no começo do vídeo, como tua ovelha, pois aqui estou eu. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração, se você está fazendo essa oração, se você está colocando o Senhor como o único Senhor da sua vida e suficiente Salvador, porque Ele foi suficiente. E depois nós vamos falar sobre isso. Ele foi suficiente para a sua salvação. Eu te cumprimento agora como meu irmão em Cristo Jesus. Como meu irmão na família do Senhor. Ele não abre mão de você. Ele nunca vai abrir mão de você. Nunca. Você é a ovelha dele. Ele tem respostas para suas perguntas e quando ele não tiver respostas, lembre-se que ele é Senhor, ele é soberano. Muitas vezes nós temos a resposta depois e o acontecimento agora. E a pergunta agora. E a resposta vai vir só 10 anos depois, não sei quanto tempo depois. Mas o que importa para nós é crer que Ele está no controle de todas as coisas. É confiar, é ter a fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Muitas vezes você não vê a resposta agora. Mas a resposta será revelada. Assim que lhe aprouver ao Senhor te dá. E se não aprouver dar a Ele, continue confiando. Porque você é ovelha dele. E o que importa é que ele não abriu mão de você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. E esse é só o começo de um entendimento sobre o Jesus que não abre mão de você. Que não desiste de você. Que nunca desistiu e nunca sequer quis desistir de você. Que nunca desistiu. E que hoje, muito mais hoje, depois que ele fez todo o sacrifício e está à direita de Deus, intercedendo por nós, nós vamos aprender mais à frente isso. Ele está com as suas ovelhas aqui, ó, não abrindo mão, ele não faz isso aqui com você. Se tem alguém que não abre mão de você, é Jesus. Em nome de Jesus, receba essa palavra hoje pro teu dia. É só o começo. Continue com a gente no canal. Se inscreva se você não se inscreveu, porque tem muita coisa da parte do Senhor que Ele quer te ensinar. E que Ele possa te ensinar também, pertinho de você, juntinho, em sua palavra, na Bíblia. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. Glorificado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.